Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou conversar com os senhores a respeito de um julgado do STJ que versou sobre impenhorabilidade do bem de família. Foi esse julgado aqui, ó, recurso especial 1.960.026, então o RESP 1960026, como de costume. Na descrição desse nosso vídeo, os senhores vão encontrar a referência completa a esse julgado e também vão encontrar a disponibilização da ementa completa para os senhores. O que nós tivemos aqui na definição dos aspectos dos contornos fáticos, como eu costumo lhe dizer? Nós tínhamos um sujeito que era devedor de uma dívida com um banco e estava em curso, portanto, um processo de execução dessa dívida com o banco. Esse sujeito morava de aluguel e juntava dinheiro para a aquisição da sua casa própria, para fins de moradia. O que ele fez foi, enquanto ele mora de aluguel, ele comprou um terreno baldio e começou ali a construção de uma casa para morar com a sua família. Tendo ciência disto, o banco solicitou a penhora do imóvel. Era apenas um terreno baldio e uma casa em construção. Então não havia ali propriamente dito uma residência, não era ali que ele residia com a sua família. O banco pediu a penhora e a penhora foi deferida pelo juízo da execução. Esse sujeito, o devedor, propôs, portanto, uma exceção de pré-executividade, que é uma forma, um meio de defesa do executado para discutir em questões que não demandem dilação probatória, questões de ordem pública relacionadas ao não preenchimento dos requisitos mínimos da execução. E essa exceção de pré-executividade, que alegou a impenhorabilidade desse imóvel sob argumentos que ele seria um bem de família, portanto impenhorável, essa exceção de pré-executividade foi julgada improcedente pelo juízo de primeira instância do Tribunal de São Paulo, e o Tribunal de São Paulo veio a manter essa sentença de improcedência sob quais argumentos? Sob o argumento de que a lei que trata do bem de família, qual é? A lei 8.009 de 90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. No Código de Processo Civil, a matéria da impenhorabilidade está nos artigos 833 e 834. Mas nós temos uma lei especial, uma lei própria para tratar do que é chamado bem de família, é a lei 8.009 de 90. E textualmente, no artigo 1º, lá há a previsão de que a impenhorabilidade recai sobre o imóvel residencial próprio do casal ou da impenhorabilidade familiar. Isso no artigo 1º. No artigo 5º também faz-se menção, para os efeitos da impenhorabilidade de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. E o que acontece é que nessa hipótese, literalmente, o devedor não utilizava o imóvel que estava ainda em construção para a residência própria, para sua residência e residência de sua família. Então, o que o TJ local, seja pelo juízo de primeira instância, seja pela segunda instância, fez, foi atribuir uma interpretação literal a essas previsões do artigo 1º e do artigo 5º que falam ali da estipulação de uma residência do devedor ou de sua família ou da entidade familiar. A questão chegou até o STJ, foi interposto o recurso especial que nós estamos aqui a analisar nesse momento, pela defesa, pelo executado, defendendo a necessidade de conceder uma interpretação extensiva a previsão de impenhorabilidade do bem de família. E aí qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? O STJ concordou com o executado. Segundo o STJ, a exigência de que se fixe residência no imóvel mediante uma interpretação literal e restritiva desses artigos 1º e 5º da Lei 8.009 de 90 não é a medida
mais justa, mais correta e proporcional na hipótese dos autos, em casos como esses descritos aqui. Segundo o STJ, se há já uma edificação para fins de moradia em curso, a interpretação que melhor atende ao escopo da Lei 8.009 de 90 é aquela no sentido de que é possível que esse imóvel, no qual ainda se está em construção a residência da unidade familiar, goze da impenhorabilidade do bem de família. Claro, desde que não incida, desde que seja um único bem da unidade familiar destinada à sua moradia e desde que não incidam as exceções dos artigos 3º e dos artigos 4º desta Lei 8.009 de 90. Veja que a própria Lei 8.009 de 90, que traz a regra da impenhorabilidade do imóvel destinado à residência do devedor ou da sua entidade familiar, já prevê ali algumas exceções. E aí qual é a grande questão aqui que nós não podemos gerar confusão? A jurisprudência do STJ é no sentido de que as exceções da lei, quer dizer, as hipóteses do artigo 3º, que excepciona a impenhorabilidade, e do artigo 4º, que também excepciona a impenhorabilidade, esses dispositivos devem ser interpretados restritivamente. Deve-se dar uma interpretação limitada, restritiva a essas previsões que excepcionam o bem de família, sendo vedado ao julgador criar hipóteses que limitem a impenhorabilidade do bem de família sem que esteja previsto em lei. Isso por quê? Porque esta lei visa garantir um direito fundamental à dignidade da pessoa humana e à moradia do devedor e de sua família. Nesse caso aqui, o que nós temos é uma interpretação extensiva não da exceção, mas da hipótese de incidência da impenhorabilidade, no artigo 1º e no artigo 5º desta lei. Então, para o caso de definição do que seja bem de família a atrair a impenhorabilidade, é necessário que se conceda, segundo o STJ, uma interpretação finalística e valorativa. Isso, em especial, levando no cotejo a realidade da sociedade brasileira, quer dizer, o contexto sociocultural e econômico do país, que resulta de que, em muitos casos, a etapa de construção de um imóvel, a etapa de construção da unidade de residência familiar, muitas vezes leva muito tempo, leva anos durante a construção desse imóvel destinado à residência do devedor e de sua família. Então, se você permitir que as dívidas contraídas por esse devedor resultem na penhora desse imóvel, isso vai protrair a condição de não ter uma casa própria, não ter uma residência ao devedor e sua família. E direito à moradia é um direito fundamental associado à ideia de dignidade da pessoa humana, do devedor e de sua família. Então, quanto à incidência do artigo 1º e do artigo 5º da Lei 8.009 de 90, deve-se conceder uma interpretação finalística, sendo possível chegar a uma interpretação extensiva. Ao revés, as hipóteses que excepcionam o bem de família, artigos 3º e 4º da Lei 8.009 de 90, é caso de se conceder uma interpretação restritiva literal. Somente excepciona a proteção ao bem de família, a impenhorabilidade do bem de família, o que tiver textualmente nos artigos 3º e 4º. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ nessa hipótese? O terreno cuja unidade habitacional está em fase ainda de construção, para fins de residência do devedor e de sua família, está protegido pela impenhorabilidade por dívidas, por se considerar antecipadamente bem de família. O STJ considerou, portanto, numa interpretação extensiva, um imóvel que não se destina nesse momento à residência do devedor e de sua família como um bem de família, porque esta é a finalidade do imóvel e da construção. Um dia servir de residência para o devedor e sua família. Ok?
Então, meus amigos, essas as observações que eu queria fazer no nosso encontro de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.